Bom, pessoal, então, dando prosseguimento aqui, né, a segunda etapa da nossa aula dessa semana. Hoje nós vamos iniciar um assunto novo, a gente vai falar de biotecnologias, né? Quais são essas biotecnologias, como elas podem ser empregadas na reprodução animal. Tá bom? Eu dividir essa aula em algumas etapas, né? Então, hoje a gente vai em algumas outras etapas, em algumas partes. Então, hoje a gente vai iniciar o conteúdo, mas até o final desse semestre a gente vai tratar de assuntos relacionados ao uso de biotecnologias dentro da reprodução animal. Bom, o que a gente vai ver então, né? Não necessariamente hoje, né? Mas o que impulsionou o uso de biotecnologias no sistema de produção, né? O cenário. O que são essas biotecnologias? A gente vai falar um pouquinho de inseminação artificial, sem dar muita ênfase, porque inseminação artificial acaba sendo um tema que a gente vai precisar aí de uma aula inteira para discutir, né? Então, na verdade, nas próximas aulas a gente vai falar muito de inseminação artificial. Hoje eu vou só pincelar com vocês. Transferência de embriões, né? Punção de ossos, produção de embriões in vitro, de novas técnicas, né? Que vêm sendo implementadas, que vocês já devem também ter ouvido falar, ICSI, TIFOI. E vamos falar um pouquinho para encerrar sobre clonagem e transgenia, tá? Então, para a gente ficar por dentro aí do que são essas biotécnicas e como a gente vai encarar elas quando a gente for quando os senhores forem, né, para o mercado de trabalho. Bom, só para vocês entenderem o porquê da gente isolar esse tipo de conteúdo, falar de uma forma particular dele, a importância que tem, né, o uso das biotecnologias em um sistema de produção, né? Então, só fazendo uma menção aí à importância do agronegócio como um todo, esse gráfico mostra para a gente a evolução do PIB do agronegócio brasileiro, né? Então, isso está expresso em bilhões de reais, né? E eu trouxe para vocês aqui um mapeamento até 2016. Preciso, inclusive, atualizar isso para a gente melhorar a nossa visibilidade aí, né? Mas, enfim, isso já dá para vocês terem uma ideia. O que a gente nota, né? Que esse PIB ele vem crescendo sempre, né? Então, o que isso diz para a gente, né? Traduzindo em meias palavras. O agronegócio brasileiro ele tem um potencial econômico muito grande, né? Então, ele mexe de uma forma muito direta com a economia no Brasil. E por isso, né, por esse motivo, né, e outros específicos, a gente sempre vem buscando melhorar, né, não só para conseguir atender a demanda, né, que existe, né, a demanda tanto interna quanto externa, né, por parte dos países importadores dos nossos produtos aqui, oriundos do agronegócio, como também para a gente melhorar a forma de produzir, né, trabalhar de uma maneira sustentável, né, trabalhar de uma maneira que agregue valor ao nosso produto. Então aqui, ó, falando em demanda, né, para a gente fechar o nosso raciocínio, esse gráfico aqui é um gráfico bem antigo, mas ele é muito atual ao mesmo tempo, né? Foi um dos pioneiros aí, né, a desenhar esse dado-chave que ele chama, né, Key Data. Então, que Simons dizia lá em 2008, né, que em 50 anos a população do mundo iria precisar de 100% a mais comida do que é produzido hoje, tá? E 70%, né, desse alimento, ele teria que vir, então, de uma melhora na eficiência de produção, né, com o uso de tecnologia. Por que isso, pessoal? A gente é muito cobrado, né, por parte de, inclusive, os países que são importadores dos nossos produtos, por uma questão de sustentabilidade, de produzir respeitando o meio ambiente. Então, assim, a gente tem as pesquisas, né, as pessoas têm voltado as suas forças para produzir em áreas cada vez menores do que as que a gente usa hoje, né, e muito mais, né? Então, numa mesma área, vamos pensar, né, na mesma área que a gente utiliza para produzir hoje alimento, a gente teria que produzir 100% a mais, tá? Então, para isso, a gente precisa do uso de tecnologias. Não tem como a gente fazer isso continuando trabalhando de uma forma arcaica, né? Sem o uso de tecnologias, tá, pessoal? E o que são essas biotecnologias, afinal? Então, qualquer aplicação, qualquer técnica que use um sistema biológico, né? Então, toda vez que eu trabalhar com um sistema biológico, ou um organismo vivo, né? Ou uma parte de um organismo vivo,
que eu utilize para modificar ou produzir produtos, né? Ou algum processo de produção de carne, processo de produção de leite, enfim, toda vez que isso envolva algum elemento vivo, um organismo vivo, eu chamo essa tecnologia, essa ferramenta de biotecnologia, tá? Trabalha com um elemento vivo dentro de um sistema biológico. Então, por isso o nome biotecnologia. E aí, dentre as biotecnologias que a gente tem, já citei lá no slide de sumário, né? A gente tem, né, sendo utilizada em larga escala, inseminação artificial, a transferência de embriões, né, um pouquinho atrás, punção folicular e produção in vitro de embriões, clonagem e transgenia, e ainda TIFOI, ICSI e os processos de criopreservação, tanto de gametas quanto de embriões, tá? Então, pessoal, qual que é a função, né, da inserção dessas biotecnologias que eu citei dentro de um sistema de produção? Aumentar, né, a eficiência, né, disso que a gente precisa, de mais eficiência de produção para produzir mais em um mesmo espaço, né, no espaço que a gente já utiliza. Então, elas que são as ferramentas que estão disponíveis para a gente utilizar para aumentar a nossa eficiência. Então, é de suma importância que nós, médicos veterinários, né, trabalhando, estando inseridos dentro de um sistema de produção que envolve animais vivos, que envolve organismos vivos, tenhamos domínio ou conhecimento básico dessas biotecnologias para que a gente possa recomendá-las e aplicá-las de maneira adequada, tá? Então, ninguém é obrigado a saber todas as biotecnologias e aplicar todas, né? Mas a gente tem que saber quais são as passíveis de serem aplicadas a depender do sistema de produção, né? E estar apto para aplicá-las, né? Caso seja necessário, tá? Então, desde que a gente resolva que a gente vai trabalhar com reprodução, a gente tem que ter isso em mente. E por isso a importância da gente conhecer, tá? Então, ó, falando aqui rapidinho, um pouco historicamente aí da inseminação artificial, talvez muitos de vocês já devam ter tido essa apresentação, né? Isso nos últimos 15 anos, pelo menos, né? Tem estado muito maçante até, né? São informações que são repetidas todo momento, em todas as palestras que a gente escuta aí, quando sobre o assunto de eficiência reprodutiva, enfim. A inseminação artificial, lá em 1912, né, pelo médico veterinário Epaminondas de Souza, ela iniciou ali a sua utilização, né? Em 1949, Mies Filho e Barreto efetivaram, né, a inseminação artificial. Em 1941, foi feita a coleta, diluição e remessa por transporte aéreo de sêmen bovino, então, quer dizer, ampliou mais ainda o poder da técnica, né? A gente adquiriu a capacidade de exportar um material genético, né? Então, dando possibilidade a um produtor rural de usar material genético de outros continentes. Então, isso foi, assim, de extrema importância para difundir a inseminação artificial, tá? Mas, de fato, ela foi ficar bastante visível, né, notória aí, bem mais adiante, né, de 1941. Mas, enfim, pessoal, por que usar? Por que trabalhar com inseminação artificial, né? Toda vez que a gente pensa em utilizar um material de um animal que eu não tenho na propriedade, isso me dá a possibilidade de trabalhar com um animal que tem uma genética extremamente elevada, tá? Não que aqueles animais que eu utilize na minha fazenda em monta natural não sejam geneticamente melhorados, né? A gente pode adquirir animais geneticamente melhorados, mas a responsabilidade em você ter um animal e o custo dele dentro da sua propriedade, né, diluído pela quantidade de animais que você vai servir ali, muitas vezes acaba tornando essa situação inviável, tá? Não quer dizer que é impossível ter lucro, né, e ser economicamente viável nessas condições. Mas quando a gente pensa em um touro que custa 1 milhão, 2 milhões de reais, né, que pode acontecer, imagina você ter um touro de 2 milhões de reais trabalhando para você, né, dentro da sua propriedade, cobrindo vacas e de repente ele adquire aí uma doença reprodutiva, né? Então, são situações bastante chatas, né? E que a gente acaba evitando quando a gente pensa, então, em aproveitar desse touro para fornecer material genético em larga escala, né? Dentro de uma central, por exemplo, né? Então, ao invés de cobrir as minhas vacas, 2.000, 3.000 vacas, ele vai cobrir 100.000.
200 mil vacas, tá? Então, assim, essa ideia de a gente conseguir comercializar em larga escala um material genético valioso, ela é tentadora, né? E faz da inseminação artificial algo bastante vislumbrante aí, muito interessante e muito rentável, tá? Então, acelera o melhoramento genético dos rebanhos, acelera a evolução do rebanho, diminui a incidência de doenças, né? A gente já falou sobre isso, né? Então tem diversas doenças que, quando a gente colhe o sêmen, a gente tira o risco daquele animal que poderia ter alguma doença, né, infecciosa, contaminar as fêmeas ou vice-versa, né? Então a gente acaba evitando aí, pulando essa etapa, né, do coito, da cópula, e evita a disseminação de algumas doenças. Difunde reprodutores de alto mérito genético em qualquer tipo de criação. Então, eu sou um produtor, tenho 1000 vacas na minha propriedade, né? As minhas vacas, elas ainda não são indivíduos melhoradores, né? Eram as vaquinhas que eu comecei o meu rebanho lá, mas eu começo a colocar nelas uma genética superior e aos poucos o meu rebanho vai evoluindo, né? Geneticamente eu consigo obter, né? Com isso, matrizes melhoradas, né? Eu vou segurando as filhas daqueles touros, né? Que são melhoradores, e é uma forma da gente conseguir melhorar o rebanho sem ter que fazer compra de animal, né? O custo disso é bem menor, né, pessoal? E permite o uso de material genético de reprodutores que já morreram, né? Tem uma série de animais, né, que mesmo depois que vão a óbito, o material genético que se tem armazenado deles ainda consegue ser trabalhado aí em diversos rebanhos por alguns anos, né? E isso garante aí essa qualidade genética até que a gente consiga descendentes, né, com mérito genético tão alto ou compatível, tão alto quanto compatível, né? Ou inclusive superior. Bom, e qual que é o material, pessoal, que a gente precisa, né, para proceder a inseminação artificial? A gente vai falar disso mais detalhadamente nas próximas aulas, mas basicamente um sêmen, seja ele fresco, congelado ou inclusive resfriado, né? Alguns estudos relativamente recentes aí dos últimos 7, 8 anos, eles demonstram para a gente que há essa possibilidade, né, em algumas ocasiões. Um aplicador de sêmen bem simples também, que eu mostro para vocês ao final da aula, mas a gente vai ver isso nos nossos encontros práticos em breve. Bainha francesa também, eu vou mostrar isso para vocês. Um descongelador de sêmen, tá? Antigamente a gente fazia uso de um potinho simples com água e um rabo quente para aquecer, né? Em uma temperatura variando aí entre 35 e 37 graus Celsius. Papel toalha, luvas de palpação, tá? Muito simples, muito básico. E um curral, né, pessoal? A gente recomenda que uma fazenda que queira implementar o uso da inseminação artificial, ela precisa ter no mínimo um curralzinho, que não precisa ser aquele curral mais moderno do mundo, mas que forneça aí o mínimo de segurança tanto para o inseminador, né, para o técnico, quanto para os animais, tá? Para os técnicos, né, inseminadores, quanto para o animal. Bom, e com relação às limitações, né? Então, a inseminação artificial, né, normalmente ela era feita com base na observação de cio, tá? Então, o que ocorria? Eu tinha um rebanho, então eu designava um funcionário lá da minha propriedade, né, para ficar responsável pela observação de cio. E animal não sincronizado, né, o animal fisiologicamente normal não tem um dia específico para dar um cio, tá? E nem hora. Então, o que acontecia? Esse indivíduo tinha que ir algumas vezes no dia e ficar durante um período de no mínimo 1 hora, né? Observando aqueles rebanhos, né? Aqueles lotes de animais e anotando numa folhinha quais foram os animais que entraram em cio, tá? E aí, com o tempo, a gente começou então a observar que a taxa de serviço era ruim. O que é a taxa de serviço, pessoal, dentro de uma propriedade? A gente vai voltar nesses dados zootécnicos de novo nas próximas aulas, mas só para vocês já irem se adaptando, né? A taxa de serviço é o número de animais que foram colocados em serviço, né? Que foram cobertos ou que foram inseminados, nesse caso, falando em inseminação artificial. Né? Era ruim. Por quê? Porque perdia-se muito cio, né? Não era possível observar o cio de todos os animais, né? Tudo isso por uma questão de disponibilidade da pessoa, né? Então vocês imaginem, até coloquei essa foto aqui, é de um amigão meu, essa foto é um arquivo pessoal, isso é lá na fazenda da Exalc, né? Lá em Piracicaba,
E esse pasto aqui, nessa área aqui, a gente manejava vacas leiteiras, né? E nesse capim elefante aqui nessa altura, e aqui a gente estava buscando os animais que tinham dado cio no período da tarde anterior para serem inseminados, tá? Então isso daqui a gente estava buscando as vaquinhas que precisavam ser inseminadas, né? Mas no dia anterior a gente veio aqui olhar cio. Então vocês imaginem que não é muito agradável, né? A gente ficar parado aqui em pé, observando vaca por vaca de longe, sem assustar, para tentar observar quem está em cio e quem não está. Tá? Então, é um serviço que não é muito legal, portanto, as pessoas não fazem, né, com a devida dedicação, na maioria das vezes, tá? Existem algumas exceções, né, mas na maioria dos casos isso não é feito com muita acurácia, e aí a nossa taxa de serviço fica ruim, tá? Então, o que é a taxa de serviço para vocês gravarem? O número de animais inseminados pelo número de animais que foram observados em cio, né? Como o número de animais observados em cio era muito baixo, obviamente o número de animais inseminados era menor ainda, era baixo, tá? Então a nossa taxa de serviço era ruim, tá? Então, existe cio, pessoal, aos finais de semana? Sim, né? Existe. Existe cio aos feriados? Existe também. Assim como existe cio à 1 da manhã, às 6, às 7, às 8, às 12, às 11 da noite, né? Então, a gente perdia muito cio aqui, tá? Acaba que, muitas vezes, em algumas propriedades, quando a gente buscava os índices, né, reprodutivos, a gente percebia que a monta natural era mais efetiva do que a inseminação artificial em termos de índice total final, né? E aí a gente não conseguia bons resultados com isso. Apesar de ser uma técnica excelente, em termos de acrescentar, né, melhorias genéticas ao rebanho, a gente tinha uma baixa taxa de prenhez, o que não é interessante, tá? Isso tanto para sistema de produção de leite como esse aqui, quanto para sistema de produção de carne, né, para bovinos de corte. Então, não era legal, não era bacana, tá? E aí, o que aconteceu então, pessoal? Foi proposto, né, uma nova metodologia, né, para ser trabalhada com os animais previamente à inseminação artificial. E o que foi essa metodologia? Possibilitar que os animais dentro de um rebanho fossem inseminados em um tempo fixo. E para que isso acontecesse, a gente precisaria então fazer com que todos os animais estivessem no mesmo momento do ciclo estral, no mesmo dia, e uma janela de horário aí que não variasse tanto. Tá? Então, com essa proposta, né, iniciaram-se os estudos, né, de protocolos de sincronização do cio e ovulação. Então, é fácil a gente entender, vamos entender o sentido da palavra, né? Protocolos, né, esquemas, né, utilizando então hormônios nesse caso, em que a gente conseguisse sincronizar o momento do cio de vários animais ao mesmo tempo e também da ovulação em alguns casos. Não, e também da ovulação, né, para que a gente conseguisse então fazer a inseminação em tempo fixo, num momento pré-determinado por mim, pelo técnico no caso. Então, o que é inseminação artificial em tempo fixo, pessoal? Em suma, ela permite inseminar tanto vacas que estão ciclando, quanto aquelas que estavam em anestro, né? Então, por exemplo, eu vou lá num lote, hoje pela manhã, e eu noto que algumas vacas não estão em cio, tá? Não apresentam cio. Na verdade, eu noto durante alguns dias, né, que tem alguns animais que não manifestaram cio, né? Fiquei um mês observando e aquela vaquinha não manifestou cio. Ela pode ser inseminada por IATF, né, inseminação artificial em tempo fixo? Pode. E aquelas que estão ciclando, que apresentam cio, né, e que têm uma ovulação, né, elas também podem ser, nelas também podem ser utilizadas a inseminação artificial em tempo fixo, né? E tudo isso, pessoal, que é mais legal, num horário pré-determinado. Então, ótimo, eu não preciso inseminar às 6 da tarde, né? Eu sincronizo todo mundo para inseminar às 8 da manhã, né? Ou à 1 da tarde, às 2 da tarde. Olha que bacana. Então, e além de tudo isso, dispensando a necessidade de observação de cio. Quer dizer, desta forma, eu consigo gerar, né, dentro de cada propriedade em que eu presto consultoria, por exemplo, se você é um técnico de campo, um calendário de trabalho, tá? Então, por exemplo, presto consultoria para algumas fazendas aqui na região. Então, eu organizo com a inseminação artificial em tempo fixo, quais são os dias que eu vou inseminar na minha fazenda A, na minha fazenda B,
na minha fazenda C. Então, eu consigo programar, né? Então, consigo fazer um trabalho muito mais otimizado, tá, gente? Vou repetir, né? Eu já falei com vocês lá atrás, mas a parte de protocolos em si, né? Os tipos de protocolo, quais são mais recomendados, a gente vai discutir a partir das próximas aulas, que a gente vai entrar de cabeça nisso, a gente vai respirar isso, tá? Hoje eu vou só realmente falar do básico aqui. Então, permite um planejamento do momento ideal, né, para a produção de bezerros, né? Então, eu vou até juntar essa outra informação, né? Uso maciço de cruzamento industrial em larga escala, né? Então, qual que é o melhor momento para a produção de bezerros, né? Dentro da propriedade que eu administro, na região em que essa propriedade se encontra, né? Qual que é o melhor momento para o bezerro nascer? Né? Melhor que o bezerro nasça em novembro, melhor que ele nasça em agosto, em setembro, na região em que eu trabalho, né? Qual que é o melhor momento tanto para a vaca quanto para o bezerro, né? Com esse tipo de protocolo aqui, a gente consegue ajustar exatamente aquilo que é melhor dentro da minha realidade, tá, pessoal? A gente vai ver isso quando a gente começar a olhar exemplos de propriedades nas próximas aulas. Então, uso maciço de cruzamento industrial em larga escala, né? Então, eu consigo fazer, né, utilizando a inseminação artificial em tempo fixo, que, por exemplo, um lote de vacas Nelore, né, produz apenas bezerros oriundos de cruzamento industrial, tá? E eu consigo isso com um índice bastante elevado quando eu trabalho com inseminação artificial em tempo fixo, tá? Então, hoje a gente tem resultados aí em torno de 60% de prenhez aí ATF, né? Então, em 100 vacas eu vou ter 60 bezerros aí cruzados, né? Caso eu utilize um sêmen de um animal taurino, né? Em uma vacada Nelore, por exemplo, tá? Então, isso é extremamente importante, tá, pessoal? E aí, ó, desse meu lote de 100 vacas, 40%, 40 apenas, vai estar parindo animais aí Nelore, caso eu trabalhe com touros Nelore, tá? Melhoramento genético da base de matrizes da raça Nelore, né? Então, mesmo que eu não queira trabalhar com cruzamento industrial, eu consigo, com a inseminação artificial, melhorar aí as minhas progênies, né? As minhas fêmeas de reposição, né? E com isso eu melhoro ao longo do tempo a minha base de matrizes, tá? Dentro da propriedade. Só para fazer um adendo aqui, né? Todas as vezes que a gente fala de inseminação artificial, né, a gente acaba pesando bastante de novo, né, para bovinos, isso é natural, né, em função da quantidade de bovinos que são inseminados por ano no Brasil, né, a gente vai ver um pouquinho desses dados, mas a gente utiliza essa tecnologia também, né, para ovinos, caprinos e para éguas, né, para equinos, tá? Então, a inseminação artificial, os protocolos, eles variam um pouquinho, tá? Mas é possível que a gente utilize esse tipo de tecnologia também para as outras espécies, certo, pessoal? E com os mesmos benefícios, tá? O grande pilar aí de você facilitar o manejo, programar, ter um calendário, né? Possibilitar você montar um calendário fixo de trabalho e melhorar geneticamente os seus animais, o seu rebanho. E aí, para a gente fechar aqui esse raciocínio da IA versus, né, a IATF, vocês imaginem que eu tenho aqui, ó, sendo manejadas com inseminação artificial e observação de cio, né? 100 vacas, e aí eu tenho uma taxa de observação de cio de 60%, tá? Ou seja, 60 vacas vão ser inseminadas das 100, porque apenas 60 eu observei em cio, tá? A taxa de prenhez vai ser de 50%. 50% de 60, 30. Logo, eu vou ter apenas 30 vacas prenhas de 100 que eu tenho no meu rebanho. Olha só, gravem essa informação. 30 vacas prenhas de 100 que eu tenho no meu rebanho. Com a IATF, né, dispensando a observação do cio, eu tenho aquele mesmo rebanho de 100 vacas, tá? Taxa de observação de cio não entra na conta, tá? Segue o baile aqui. Vou inseminar as 100 vacas, sincronizei as 100, né? Pensando aí numa taxa de prenhez média de 50%, tá? Eu vou ter 50% de prenhez por IATF, tá, pessoal? Se eu fizer uma IATF, tá? Em apenas uma IATF, né? Até o final de uma estação de monta, eu posso incrementar esse valor aqui, fazendo mais um IATF, né? Ou fornecendo repasse com touro, né? E a gente chega em valores aí próximo de 90%, tá?
Então, pessoal, a conta é muito simples, tá? Não precisa a gente esforçar muito. Olhando para isso aqui, a gente já percebe que IA contra IATF, né? Contra não, né? São duas técnicas que são efetivas, tá? Mas cada uma tem sua vantagem a depender do, mais uma vez, né? Por isso é importante a gente conhecer cada uma, para a gente saber indicar, né, aquilo que é importante no sistema. Aí vocês vão perguntar, professora, cadê a comparação com monta natural? Hoje a gente está falando de biotecnologia, tá? Então eu vou apresentar para vocês um pouco de biotecnologia. Depois, quando a gente for falar de protocolo e eficiência reprodutiva nas últimas aulas, aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade a respeito e a gente vai mostrar alguns dados bastante importantes, tá bom? Então, a IATF ela ajudou muito a gente, né? Foi muito importante. Bom, então aqui esse gráfico para a gente fechar, só para vocês terem uma ideia, então esses dados aqui, eles são fornecidos por, acho que até vocês viram isso na palestra do Adnan, não sei se foram esses mesmos dados, esse mesmo gráfico, não me lembro o ano que ele mostrou para vocês, mas são dados que são trabalhados pelo Grupo Gerar, né, que é o grupo especializado em reprodução animal. E eles têm, então, ali um grupo de veterinários, né, que são vinculados a esse grupo e que dão consultoria veterinária no Brasil todo, né? E aí, todo ano, esses veterinários, quando terminam o seu serviço, o seu tempo de serviço, a sua estação de monta, eles enviam esses dados, né, para o banco de dados do Gerar. Lá existem técnicos especializados em analisar esses dados, né, fazer vários tipos de análise, né, taxa de prenhez por touro, taxa de prenhez por inseminadores, taxa de prenhez por fazenda no Brasil, por estado, etc., né? Por central de touro, né? Central de genética, enfim. E aí, o que na verdade eu quero que vocês olhem para isso, para esse gráfico no primeiro momento, é o quanto que cresceu de 2007 até 2019, que foi quando eles começaram a fazer esse trabalho, né, essa análise, que é de extrema importância para a gente enxergar, medir, né, o que é bom e o que não é, o quanto cresceu o uso da inseminação artificial em tempo fixo, tá? A gente consegue ver isso também por alguns dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, né, e enfim, né, tem várias outras comunidades que também fazem coletas semelhantes, mas esse dado aqui eu gosto de mostrar porque olha a quantidade de dados que eles têm colhidos aqui, 1.393.501 dados. Então é um volume muito expressivo e vocês observem que aqui as taxas elas têm alcançado aí valores, né, significativamente maiores, né, do que de 2007, que foi quando tudo começou, quando eles começaram a gerar esse tipo de relatório. Isso todo mundo tem acesso, tá? Isso aqui é um link que dá acesso a um relatório que tem esse gráfico aqui, eu usei, tá nesse caminho aqui, vocês podem buscar para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso que a gente colocou aqui. Bom, como eu falei, eu queria só dar uma breve introdução falando das vantagens aí da inseminação artificial como um todo, né? E o adendo da possibilidade de fazê-la em um momento previamente escolhido por nós, né? Sincronizar os animais e programar o momento da inseminação. E agora, nós vamos para aquilo que vai ser talvez o maior foco da nossa aula hoje, que é a produção de embriões, né? Começando aí pelo tópico de produção in vitro de embriões, tá? Então, para que ocorra, né, para que a gente consiga fazer a produção in vitro de embriões, vocês se lembram das nossas aulas lá de noções de embriologia? E a gente sabe que um embrião, ele é fruto, ele é produto da fecundação de um oócito por um espermatozoide, tá? Então, eu preciso do gameta feminino e do gameta masculino para que eu consiga produzir um embrião in vitro, tá? Então, pessoal, para que isso seja possível, eu tenho que fazer uma coleta dos oócitos, né? Aqui, nessa ilustração, essa coleta está sendo feita de um oócito, de um ovário pós-mortem, né? Um ovário colhido de abatedouro, só para vocês entenderem. Então, eu colho, né, o líquido folicular, né, daquele ovário, juntamente com os oócitos, e procedo toda uma série de etapas aqui com esses oócitos até a fecundação in vitro e a produção de embrião, tá? E essa punção folicular, né, essa colheita dos oócitos ou dos ovócitos, né, como vocês preferirem chamar,
ela pode tanto ser feita em vivo quanto in vitro, tá? Em vivo, a gente faz através da técnica de aspiração guiada por ultrassom, que é comumente chamada de OPUM, a famosa Ovum Pickup, tá? Ainda a gente pode fazer por meio de aspiração folicular cirúrgica. A gente faz, às vezes, uma laparoscopia, né? Acessa os ovários, isso é muito utilizado em pequenos ruminantes, tá? E aí a gente faz a punção desses folículos por meio, então, de uma abertura cirúrgica, tá? Ou ainda por aspiração transcutânea através do flanco, pensando aí em grandes animais, tá? Isso aqui hoje quase não é mais utilizada, tá? Mas era uma opção que a gente tinha. Quando a gente fala de punção folicular in vitro, a gente se refere então à aspiração folicular, né, de um ovário que foi retirado de um determinado animal, tá? E isso pode ser feito por uma técnica que a gente chama de slicing, vou mostrar para vocês nos próximos slides, ou scraping, né, que é uma outra técnica também que a gente poderia fazer, ou simplesmente a aspiração sim, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, tá? Então, o que isso possibilita, né? O que a punção, né, dos oócitos e a produção in vitro de embriões possibilita para a gente? Um maior número de descendentes gerados por um período de tempo, tá? Vamos fazer uma recordação aqui, pensando em um indivíduo, que seja ele vaca ou égua, enfim, uma ovelha, uma cabra. Vamos colocar aqui na média, essas espécies têm aí um ciclo estral de 21 dias, tá? Vamos colocar, então, que dentro de um mês, uma fêmea, ela tem a possibilidade de me dar um descendente, uma progênie, tá? Quando a gente trabalha com produção in vitro de embriões, quando a gente punciona esses ócitos desta fêmea, a gente consegue produzir pelo menos 10, tá? Embriões dentro de um mesmo período, ou pelo menos um descendente por semana, vamos falar aí, tá? Então, assim, a depender da espécie, né, e tudo mais. A gente consegue, então, aumentar a nossa escala de produção. Obviamente, isso tem um custo associado, que não é barato, tá? Então, normalmente é uma técnica que é direcionada a animais com alto valor genético, né, para que a técnica consiga se pagar, né? Então, existe uma justificativa, né? A gente recomenda para rebanhos aí com alto valor genético, com alto valor de mercado. Então, a gente acaba viabilizando, né, economicamente esse tipo de técnica. Mas, enfim, além disso, a gente pode utilizar matrizes com problemas reprodutivos adquiridos, né? Então, por exemplo, tem uma égua que ela, por algum motivo, não emprenha, tá? Mas é uma égua e tem alguma patologia, teve algum problema reprodutivo, ou teve, por exemplo, o último parto distóxico, isso propiciou algumas lesões uterinas, né? Então, uma gravidez, né, uma próxima concepção acaba sendo de risco. Entretanto, é um animal jovem e um animal que tem uma genética, né, um fenótipo, além disso, né, muito desejável, né, para a atividade para a qual ele é utilizado. Então, a gente quer que aquele animal seja reproduzido, né, pessoal? E aí, a gente consegue, então, através da produção in vitro de embriões, possibilitar a reprodução dessa égua, tá? Acho que a gente até falou isso durante a palestra da Caroline, né, que a gente teve no nosso último encontro aí. Bom, fêmeas que não respondem à superovulação, tá? Então, só para situar vocês, né? Existe uma forma da gente produzir embrião que é em vivo, em que a gente consegue superovular um animal. O que é superovular? Né? Lembrando um pouquinho do ciclo estral, normalmente, né, nas espécies monovulatórias, ovula-se apenas um folículo, né? Ao final de uma onda folicular aí, ou do ciclo estral, tá? Então, ocorre a ovulação de um folículo, né? Mas, quando a gente quer produzir vários embriões, a gente utiliza alguns protocolos, e a gente vai ver um deles nos próximos slides também, em que a gente consegue que mais que um folículo se torne dominante e ovule, tá? Então, é possível que a gente faça isso. Mas para algumas espécies, ou também para uma espécie que pode ser submetida a um protocolo de superovulação, mas não responde muito bem. Né? Existem algumas raças que não respondem muito bem a protocolo de superovulação, por exemplo, em bovinos. Né? Então, o que a gente recomenda? Né? A gente faz
aspiração folicular, né, regular nesse animal e produz aí embriões de uma forma, numa escala muito maior do que se a gente fosse esperar simplesmente a reprodução normal, né, daquela fêmea. Uma dose de sêmen que a gente utiliza fertiliza os oócitos de várias doadoras, tá? Então, a dose de sêmen que a gente precisa para fertilizar, né, dentro da produção in vitro de embriões é menor, a gente acaba aproveitando para um número maior de oócitos, tá? Vocês imaginem que, ó, quando eu faço a inseminação artificial, a gente utiliza uma dose em uma palheta para uma vaca, tá? E aí, na produção in vitro, a gente consegue com essa mesma palheta fertilizar o ócito de muitas doadoras, tá? Uma quantidade muito maior de ócitos. Então, isso é uma outra coisa extremamente importante. E, além disso, que a gente já colocou, é uma técnica que permite que seja usado com segurança e bons resultados o sêmen sexado, né? Então, isso direciona e possibilita aí, a especialização da minha produção, né? Então, se eu trabalho com produção de, por exemplo, se eu dou assessoria, né, consultoria para uma fazenda leiteira, em que o interesse é produzir uma maior quantidade de fêmeas, né, do que de machos, a gente pode utilizar dentro da produção in vitro de embriões o sêmen sexado, obtendo bons resultados. Isso é extremamente positivo, tá? Bom, além disso, possibilidade de trabalhar com vacas gestantes podem ser aspiradas, né? É prático, né, de ser executado desde que os técnicos estejam bem treinados. Não preciso utilizar estímulos hormonais, tá? Posso utilizar fêmeas que ainda não entraram em puberdade, animais jovens, muito jovens, tá? E também posso utilizar fêmeas com pós-parto muito recente, tá? Então, quando a gente fala de inseminação artificial, é recomendado que a gente utilize aí com no mínimo 30 dias do pós-parto, tá? A gente consegue fazer isso um pouco antes, em se tratando de produção de embriões. A gente consegue colher esses oócitos muito antes até dessa vaca dessa fêmea, né, ter restabelecido, por exemplo, tamanho de útero, enfim, né, ter completado a evolução uterina, com algumas ressalvas, né, mas pode ser utilizado, tá bom, pessoal? Bom, aí aqui, só para vocês entenderem o processo, né, eu peguei essa ilustração aqui com ovelha e cabra. O que é feito, né, de uma forma bem resumida? Colhe-se os oócitos, tá? Seleciona-se pelos melhores, né, aqueles que são os melhores oócitos. Vocês vão lembrar, eu coloquei uma tabela de novo aqui com a classificação deles. Coloca esses oócitos em um meio para ser maturado, né, para que ele chegue no momento ideal, que seria aí da fecundação, tá? Que ocorreria fisiologicamente, tá? Então, passa por um período de maturação. E aí, na sequência, a gente proporciona a fecundação, né? E coloca essas estruturas aí, o espermatozoide com o ócito no meio de cocultivo para que ocorra a fecundação propriamente dita, tá? E aí, pessoal, esse cultivo, ele demora em torno ali de 6, 7 dias, né? A gente falou hoje, embrião D7, D6, D8, né? D10, enfim, que são os dias de desenvolvimento embrionário. E aí, uma vez esses embriões tendo se desenvolvido de maneira correta, né, dentro do laboratório, a gente consegue transferi-los para uma receptora, né, que deve ser previamente sincronizada, né, para que ela esteja, né, com o seu sistema reprodutor aqui, com o útero e os ovários, também em dias compatíveis com a idade daquele embrião que eu produzi no laboratório. Quais que são, então, pessoal, as etapas, né, as etapas pelas quais eu preciso passar? Então, colhi aqueles oócitos, né? Vou fazer a seleção e a maturação in vitro dos mesmos. Posteriormente, a fecundação deles, né, como eu já falei lá atrás. O cultivo dos prováveis embriões. E, por fim, a transferência dos mesmos às receptoras, tá? Então, vamos começar do começo aqui, né, falando de aspiração folicular, da colheita dos oócitos, tá? Isso é uma técnica que já foi muito usada hoje em dia. Eu, quando fui fazer estágio, já não encontrei em nenhum dos lugares pelos quais eu passei um laboratório que ainda utilizasse. Mas isso aqui, a gente pegava um bisturi, segurava com uma pinça. Essa foi a melhor foto que eu encontrei para mostrar para vocês. Tá horrível, né? Até peço desculpas. Mas aí fatiava com bisturi esses ovários, né? E colhia esse líquido ao entorno, né? E o líquido que estava aqui nos ovários com uma seringuinha, né? Depositava dentro de um tubo
e ia colocando aos poucos em uma placa com uma lupa para a gente identificar aí os oócitos, né, por microscopia e selecioná-los, tá? Então era feito dessa forma. Aí, mais recentemente, né, a gente utiliza esse tipo de sistema aqui. Essa foto também é minha, da minha época de estágio, lá na Embrapa Senargem, né? Então, isso é uma capela, tá? Vocês também já devem conhecer. Isso é uma bomba de vácuo. Esse frasco aqui, né, um frasco devidamente autoclavado, limpo, todos os dias era levado a um abatedouro, um frasco desse modelo, né, e lá na linha de abate, né, no espaço da mesa, quando os animais, as fêmeas eram evisceradas, né, o pessoal seleciona normalmente, né, para laboratórios, as peças de fêmeas, e aí uma pessoa vai lá e corta, né, colhe os ovários das peças e armazena aqui, tá? Numa solução aquecidinha, né? Isso é levado lá numa solução de conservação aqui desses ovários, né? Normalmente no PBS. E aí a gente coloca os ovários aqui, né? Coloca esses ovários lá em banho-maria, né? Aqui já tem um outro tubinho com esses ovários, né? Um tubo mais limpo que não veio da rua. E aí a gente vai pegando esses ovários um por um. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui, ó. Tá vendo? Como tá aqui na minha mão. E aí a gente faz então a aspiração. Então, esse circuito aqui é acoplado lá àquela bomba de vácuo. Então, tem um vácuo aqui, esse cateterzinho aqui, né? Essa borboletinha aqui, uma agulha bem fininha para ter bastante pressão, né? Para sugar esses ócitos, e bem fininha, porque muitos folículos são muito pequenininhos, né? E aí, então, esses ovócitos são aspirados, né? Depositados nesse tubo aqui, tá? Pelo circuito. E aí a gente vai eliminando já os ovários aspirados. Isso daqui é o líquido, né? Que vai sendo colhido, tá? E a gente vai armazenando em tubos Falcons para levar depois para fazer a seleção. Então, aqui, ó, um banho-maria, né? Onde a gente armazena os tubos Falcons, como vocês estão vendo aqui. Aqui, né, o frasco mais limpo que eu falei para vocês, a gente usava uma pinça aqui para retirar os ovários para fazer a punção, devidamente paramentado e tudo mais. E aí tá aqui, né, um ovário já aspirado, aqui a gente fazendo a aspiração. Tá? Então, bem simples, né, pessoal? Mas bem bacana a forma como é feito aqui. Bom, e aqui uma forma mais simples, né, de fazer essa aspiração com uma seringa de 20 ml, tá? Funciona tão bem quanto, você vai puxando o êmbolo e vai aspirando e depois tira a agulha e deposita esse conteúdo aspirado dentro de um tubo Falcon ou diretamente numa placa para fazer a seleção aí desses ócitos. Bom, legal, né? Então a gente pode utilizar ovários de abatedouro. Isso é uma boa ferramenta? É uma ótima ferramenta, tá? A gente tem de onde tirar o gameta feminino de uma forma barata para produzir embrião. Mas, utilizando ovários de abatedouros, a gente muitas vezes acaba ficando refém de problemas sanitários, né? A gente não tem garantia de que aqueles animais não tinham alguma patologia que pode ser passada aí através desse material genético, né? A gente não tem ideia do histórico reprodutivo daquelas fêmeas, então podem ser fêmeas que tinham problemas reprodutivos e a gente está imputando isso para os descendentes, mesmo que a gente utilize um sêmen de um touro melhorador, tá? E também, um outro fator que é extremamente importante é a questão do manejo nutricional. Eu não faço a menor ideia de qual era o manejo nutricional pelo qual esses animais passavam, né? Eu cheguei lá e peguei um animal aleatório de um abatedouro, X, né? Então, a gente sabe que existem várias implicações do manejo nutricional na qualidade dos oócitos, né? Então, muitas vezes a gente acaba obtendo oócitos com uma qualidade não tão desejável em função de falhas como essas aqui que eu mencionei, tá? Então, eu não conheço a doadora. É um procedimento totalmente aleatório. Eu estou indo lá e pegando os ovários, né? Sem um custo nenhum normalmente, né? Ou um custo muito baixo. E eu tenho esse problema aqui, tá? Não conheço a doadora, mas enfim. Em rotina de laboratórios de FIV, isso é muito comum, porque uma coisa que eu não falei no início, mas um laboratório de FIV precisa de rotina, tá, pessoal? De produção in vitro de embriões. A produção in vitro de embriões, ela é um procedimento extremamente, que precisa de muita rigidez, né? E precisa de constância, precisa de rotina. Até porque quando a gente para de produzir embriões, a gente começa a imputar algumas falhas no processo, né? Para vocês terem uma noção,
né? Às vezes, a qualidade da água, quando, por exemplo, eu aumento em 1, 2 pontos o pH da água que é utilizada no laboratório para higienizar placa, bancada, etc., a gente complica a qualidade desses embriões, diminui taxa de clivagem, de divisão celular, quer dizer, ocorrem falhas durante o processo de produção daquele embrião e eu não consigo produzir embriões viáveis, né? Então isso acontece muito. A água também é utilizada no preparo de muitos meios, né? O meio de cultivo, né? O meio de maturação e muitas vezes, quando também a gente tem esse tipo de alteração em alguns sais, né? Alteração no pH, enfim, alterações nas características gerais, a gente acaba também tendo uma série de complicações. Então, o ideal é que um laboratório de FIV esteja sempre operando. E nem sempre é possível que a gente esteja operando com ovócitos de doadoras geneticamente melhoradas, né? Para que isso aconteça muitas vezes, a gente precisa colocar ovários de abatedouro na rotina para a gente não deixar o laboratório sem funcionar, né? Ele sempre funcionando, existe uma garantia técnica de que a produção vai ser sempre constante, não vai ter falhas, né? É um procedimento de rotina, tá? Tem que ser feito dessa forma. Então, é uma estratégia que é muito usada. Quem for fazer estágio, né, em laboratório de produção in vitro de embriões, que é uma área que eu adoro, recomendo muito, né? Tem até alguns lugares para indicar para vocês. Vocês vão conviver com essa rotina, tá bom, pessoal? Bom, aqui, só para ilustrar, né, algumas formas aí para a gente fazer colheita de ovócitos, né, de caprinos e ovinos. Então, tá aqui, ó. Muitas vezes a gente faz sedação do animal e colhe por laparoscopia, não necessariamente precisa ser dessa forma, tá? Às vezes a gente consegue fazer isso até a campo, eu tinha uma foto, mas não encontrei, né? Ou a gente também pode fazer a punção por meio do ovum pickup, tá? Isso daqui é uma probe de ultrassom, vou mostrar ela para vocês em ideia real, né? Imagem real, e uma agulha que é acoplada a essa probe que chega até os ovários, tá? E aí o animal precisa estar também falando aí em pequenos ruminantes, posicionado dessa forma. Então aqui, ó, vamos ver se eu consigo aumentar, não consigo aumentar, dar zoom aqui, mas enfim, dá para vocês enxergarem, ó. Aqui é um ovário, tá? Que eu visualizo lá no meu ultrassom, na imagem. E aí aqui, esses pontos mais escuros, a gente sabe que são os folículos, né? E esse ponto, esse risco, esse traço aqui, mais hiperecóico, né? Ele é a agulha, tá vendo, ó? Entrando aqui para fazer a aspiração desse folículo. E aqui o sistema de aspiração, que é muito similar àquele que eu mostrei para vocês. Uma bomba, né, de pressão negativa, um frasco, né, para puxar o líquido, aquilo que é refluxo, né, do material. E aí aqui o material que eu vou colhendo, tá, pessoal? Por meio da minha agulha aqui que está adentrando. A gente vai ver isso também de uma forma real, que fica mais fácil de visualizar. A taxa de colheita para essas espécies, né, é de em torno de 34%. Normalmente, 4 ócitos por doador é o que a gente consegue em ovinos e caprinos. E em bovinos, né, esse número aumenta bastante. Principalmente se tratando de raças mais aneloradas, né, mais zebuínas, tá? Bom, aqui ó, tá uma probe, né, de ultrassom para a guia, né, da aspiração folicular. Aqui é o cabo da agulha, tá? Então aqui é um cabo que é acoplado aqui nessa região superior e na pontinha dele tem agulha. Não sei se tem uma imagem aqui para vocês visualizarem. E aqui já acoplado, né? Aí tem um circuito, né? Perdão, como vocês estão vendo aqui. E aí esse circuito é vinculado aqui ao cabo da agulha, então o conteúdo aspirado vem para esse tubo Falcon, hermeticamente fechado, tá? E os oócitos vêm para cá junto com o fluido folicular, tá, pessoal? E aqui, turma, coloquei aqui para vocês essa imagem mais de pertinho. Isso aqui é uma bomba de vácuo, tá? Então aqui é onde a gente acopla aquele sistema. E aí aqui, mais distante, então aqui tá o ultrassom, né? E aqui um pedal. Esse pedal ele dá aqui na bomba de vácuo, então a gente aciona a bomba através do pedal a hora de aspirar, porque eu vou posicionar a probe, né? E a hora que eu tiver no folículo é que eu vou acionar a punção, né? Acionar o vácuo aqui para aspirar o conteúdo folicular, né? Então funciona através desse sistema. E aqui, né, os procedimentos que a gente tem que
fazer antes de iniciar a coleta. Então, aqui esse indivíduo sou eu, né? Fazendo a parte braçal aqui na época. Isso aqui foi também durante o meu estágio, as fotos mais fáceis que eu encontrei para mostrar para vocês, mais nítidas, né? Do tempo que dava tempo de tirar foto. E aí aqui a gente lava bem, esfrega bem com detergente mesmo, tá? Lava, enxágua muito bem, retira todo o excesso. Então, tudo aquilo que a Carol repetiu na palestra diversas vezes é exatamente aquilo. Tem que estar tudo muito bem limpo, inclusive aqui essa região, tá? Muito bem limpo, né? Sem nenhum resquício de fezes, né? O embrião é muito sensível, o ósseo é muito sensível, enfim. A gente precisa garantir o máximo de asepsia aqui. Enxágua com água corrente de preferência, vocês estão vendo aqui, é uma mangueira, tá? Esfrego bem, seco com papel toalha, essa foto eu não tinha. E aí faço a anestesia epidural, tá? Que a gente vai... depois eu passo para vocês aqui qual que é a recomendação, a lidocaína, tá? E a gente vai fazendo e observando a reação, a resposta, tá? Então, quando a cauda ficar totalmente sem movimento aqui, né? A gente percebe que o animal está anestesiado e aí a gente pode proceder, então. Então, a gente faz ali com auxílio, né? Mãos limpas, a inserção da probe, né? Para guiar a aspiração. Entra aqui na vulva, né? Intravaginal. E aí, a gente visualiza isso aqui que vocês estão vendo, tá? Então, olhem lá. Isso aqui é um ovário, tá? Os pontinhos estão aqui, ó. Vou pegar um lápis pra gente desenhar. Então, aqui tem o ovário, né? Esses pontinhos aqui escuros são os folículos, tá? Então, são eles que eu vou aspirar. Em algumas ocasiões, eu vou encontrar folículos ovulatórios. Então, aqui, ó, um corpo lúteo, tá? Aqui um folículo. Então, aqui o folículo antes da aspiração e aqui depois que ele for aspirado. Aqui ainda tem um ruído aqui, né? Um riscozinho da agulha saindo que eu consegui pegar nessa foto. Então, só para vocês terem uma noção de como é esse processo, tá? Isso pode ser feito com equino do mesmo modo aqui, a mesma probe, a mesma agulha, tá? Faço a higienização, né? Livro a cauda para não levar sujidade para cá. O mesmo equipamento, tá? A bomba de aspiração, o equipamento de ultrassom onde está acoplado a probe e a mesma coisa, tá? Peguei essa imagem lá da escola do cavalo, vocês conseguem visualizar também algumas informações a respeito lá. Bom, uma vez feita a aspiração, eu vou levar esse material, né, para fazer ali a seleção, uma lupa, tá, pessoal? E aí, então, a gente seleciona e coloca esses oócitos previamente selecionados para maturação. E como que a gente faz, né, a seleção desses oócitos? Então, aqui nessa imagem, que eu acho que ficou bem didática, dá pra gente entender, então, essa é a imagem do ócito na placa, tá? E essa imagem A, ela é de um ócito classificado como grau 1. Então, vocês podem ver o citoplasma, né, bem escuro, com bastante células, né, do cúmulos, né, então um bom complexo cúmulos zoófilos, né. Aqui, mais uma vez, né, agora na imagem B, a gente tem um ócito que a gente chama de grau 2, tá, já começa a perder um pouco aí cor, né, tonalidade de citoplasma. Aqui, o que a gente chama de ócito de grau 3, né, você percebe que ao entorno aqui já tem bem menos células, né, cumulóforos. E aqui, o que a gente chama de ócito de grau 4, olha lá, a gente percebe que perdeu, né, bastante do núcleo aqui, né, da coloração de núcleo, tá? E muitas vezes ele está, inclusive, sem aí nenhuma célula, né, sem nenhum cumulóforos aqui ao redor, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem também, tá? Então, essas são as classificações. Tá? Então, a gente seleciona esses ócitos e classifica numa tabela as quantidades, vaca X, tantos ócitos de grau 1, tantos 2, tantos 3, tantos 4, tá? E aí depois, no final, depois da maturação, a gente decide aí quem vai para a FIV e quem não vai, tá? Uma coisa que é importante falar para vocês, então, que em sistemas de coleta de função ocitária a campo, muitas vezes, na verdade, o meio que a gente utiliza para o transporte desses complexos cumulóforos, né, dos ócitos até o laboratório, ele já é um meio de maturação. Então, dependendo da distância do tempo que a gente leva para chegar no laboratório, já se deu ali o processo de maturação, tá? Então, é importante a gente fazer essa ressalva. Mas, enfim, existem diversos sistemas de maturação, né, para produção in vitro de embriões bovinos, equinos e etc.,
tá? Isso são pontos, né, dentro desses processos que hoje, né, estão obviamente bastante elucidados, mas sempre existem novas pesquisas tentando melhorar, né, a qualidade desses meios sintéticos, né, meios e protocolos de maturação, porque são momentos cruciais para o desenvolvimento do embrião, né, e sucesso da técnica. Então, quanto mais a gente aumentar a eficiência da técnica, melhor né? Então, assim, isso está sempre sendo estudado de forma a melhorar, tá? Então, esse meio que eu deixei em negrito, né, o TCM 199, associado a soro fetal bovino, e alguns aminoácidos, né, como os descritos aqui, hormônios, enfim, proposto por esses autores, é o mais utilizado, né? E a gente precisa, então, de uma estufa, tá? E que esse meio, né, juntamente com os ócitos, fiquem de 18 a 24 horas em uma atmosfera controlada, que a estufa proporciona, com 5% de CO2 em área e umidade saturada, né, segundo esses autores, para que o processo de maturação aí seja efetivo tanto quanto ou muito próximo daquilo que ocorreria fisiologicamente, tá, pessoal? Então aqui mais uma vez só para vocês gravarem, esse é o meio, né, o sistema, né, o meio, o protocolo mais difundido, tá? E é extremamente importante, né, para que a gente consiga dar prosseguimento na técnica. Então, pessoal, é importante a gente entender o que ocorre aí durante a maturação, tá? A maturação, ela compreende uma série de modificações, né, estruturais, moleculares, né, responsáveis por ocasionar, né, fazer aí a maturação citoplasmática e do núcleo também do ócito, né, proporcionando a ele a capacidade, né, de ser fecundado, a possibilidade, né, de ser fecundado e posteriormente se desenvolver, né, corretamente até o estágio que a gente chama aí de estágio de blastocisto. E aí a gente tem que relembrar que esses zoócitos, né, durante a fase de desenvolvimento dele, né, ele está estacionado naquele estágio que a gente chama de diplóteno da prófase 1, ou de vesícula germinativa, né? Em vivo, fisiologicamente, essa reativação, né, da meiose, ele vai acontecer quando tem o pico de LH, a gente viu isso, né, com o éstro. E aí vai acontecer, então, o reinício, né, das divisões celulares desse ócito, tá? In vitro, quando a gente tira ele do contato com as células foliculares, e inicia, então, esse processo de maturação nuclear, tá? Então, normalmente, durante esse processo de maturação nuclear, a gente vai ter a progressão do estágio de diplóteno da prófase meiose 1, né, até a fase de metáfase, né, que é a meiose 2. E aí, pessoal, por isso é tão importante a maturação nuclear, para que esse ócito vá adquirindo de uma forma progressiva, né, a capacidade de completar a sua maturação, né, e dessa forma suportar todos os processos aí do desenvolvimento embrionário consequentes, né? Então, essas diversas, né, mudanças aí ultraestruturais, moleculares, que permitem a competência, né, desse ócito para então se tornar um embrião e inclusive desenvolve o mecanismo enzimático que bloqueia a polispermia, né, que é o que permite que mais do que um espermatozoide adentre ali a célula, o ócito, tá? Então, a gente percebe, né, pensando aí em folículos colhidos por punção, né, daqueles pequenos folículozinhos, ou ócitos colhidos por punção daqueles pequenos folículos, que ele acaba adquirindo, né, essa capacitação ao longo do desenvolvimento folicular, né, e aí como a gente acaba retirando por punção esse ócito, a gente precisa fornecer um meio para que ele consiga fazer isso também in vitro, tá? Que alguns autores perceberam, né, com o tempo? Que quando a gente utiliza no meio de maturação alguns inibidores da meiose, né, que desaceleram um pouco essa divisão celular aí, a gente acaba possibilitando melhores taxas de desenvolvimento embrionário. Tá? Então, quando isso acontece de uma forma muito rápida, principalmente pensando para aqueles ovócitos de folículos muito pequenos, é ruim. Então, quando a gente inibe, né, esses processos avantes aí da meiose, a gente acaba melhorando a taxa de blastocisto final. Tá? Esses autores, né, tiveram maiores taxas de blastocisto naqueles grupos em que foram maturados em meios que acrescentaram a roscovitina e silostamida, né, em detrimento daqueles grupos de ócitos que não receberam inibidores nenhum.
tá? Então, isso aqui costuma melhorar aí a fase de maturação e aumentar as nossas taxas de produção de embrião finais. Bom, terminando o processo de maturação, a gente tem lá a fase de FIV, né? Ou de cultivo, tá? FIV, que é propriamente dita fertilização em vivo, tá? Então, aqui, as gotinhas, né, com os ócitos, já com os embriões, aqui a gente coloca a data, né? Normalmente a gente identifica quantos ócitos tinha na placa em cada gota, né? E aqui é a estufa onde a gente vai levar essas placas para o cultivo, né? Para possibilitar aí a fertilização. Então, a fecundação se refere, então, àquele processo em que o espermatozoide entra em contato, propriamente dito, com o ócito ou ovócito, gerando o que a gente chama de zigoto. E esse zigoto, posteriormente, vai se desenvolvendo até chegar a blastocisto, né? A gente sabe que, num processo em vivo, esses espermatozoides precisam chegar até a ampola da tuba uterina para fecundar o ócito, né? Falando aí de bovinos. E que durante esse trajeto, algumas substâncias que estão ali no sistema reprodutor da fêmea, elas acabam induzindo a capacitação dos espermatozoides, tá? Então aí ocorrem algumas modificações bioquímicas, né? Alterações da fluidez, no teor lipídico da membrana plasmática. Isso faz uma hiperativação no espermatozoide, né? E aí ele consegue então se ligar à membrana a membrana do espermatozoide consegue se ligar a receptores específicos que estão na zona pelúcida do ócito, né? Então aí acontece a chamada reação acrossômica que a gente também viu lá na aula de embriologia. Já no processo in vitro, a gente não vai ter esse meio fisiológico lá uterino, tá? E aí então a gente precisa de um meio específico, né, que proceda todas essas alterações aí no espermatozoide, tá? Então, esses meios, né, e protocolos, né, eles têm que fornecer um ambiente muito similar, né, adequado àquele que seria o ambiente do útero, né, e que deve, então, permitir o metabolismo dos oócitos e das células do cúmulo, além de manter a função espermática eficiente para que ocorra, de fato, né, a fecundação. Bom, o meio mais usado é esse meio, né, o FERT-TALP, né, e que, entre outras coisas, entre outras coisas, está contido a heparina, tá? Então, vários agentes que compõem esse meio auxiliam na capacitação espermática, a heparina é o principal deles, tá? Além deste, né, outros fatores também são importantes para a motilidade progressiva e para o suporte do espermatozoide, né? Como, por exemplo, a epinefrina, hipotaurina, penicilamina, né? Então, todos eles também estão presentes nesse meio de fecundação, tá bom, pessoal? Bom, uma vez, né, colocado em contato com os ócitos, os espermatozoides, né, a gente passa para a fase de cultivo, né, que leva de 18 a 22 horas, numa temperatura de 39 graus Celsius, 5%, né, de CO2, área umidade saturada, em uma estufa, obviamente. Esses espermatozoides são, então, adicionados na gota, né, para fecundação, como eu falei para vocês lá atrás, na gota que contém o ócito. A concentração final, né, de espermatozoide que a gente usa pode variar de 1 a 5 vezes 10 a 6 espermatozoides viáveis por ml de meio, tá? Então, se eu coloco 1 ml de meio, eu preciso ter de 1 a 5 vezes 10 a 6 espermatozoides viáveis naquela gotinha, tá bom? Isso foi constatado por esses autores aqui. Bom, pessoal, agora, e aí? Né? Essa é a grande pergunta, né? Uma vez feita, então, né, procedidas as etapas de maturação, fecundação e cultivo, a gente observa a formação do zigoto, né, após aquele período que eu mencionei lá atrás. E então, este passa por inúmeras divisões celulares, né, ou as chamadas clivagens, né, até constituir um blastocisto, né? O blastocisto é o estágio adequado para que a gente faça a transferência desse embrião, né? Então, o blastocisto é que a gente vai utilizar, então, na transferência, tá? E uma coisa que a gente tem que ressalvar, né, sempre lembrar, que tem um momento crítico para o desenvolvimento embrionário, né, posterior. Uma vez que se ligaram ali os gametas, né, feminino e masculino, quando então o cromossomo feminino reinicia a segunda meiose para formar o chamado pronúcleo, que a gente viu lá na aula de embriologia também, esse momento é tido como um momento muito crítico, né? Porque depende do material genético que foi acumulado durante a fase de maturação. Então, vocês veem como a fase de maturação é importante para chegar aqui e dar certo,
né? E essa fase dura até a ativação do genoma embrionário, né? Que ocorre lá em bovinos, por exemplo, naquele estágio de 8 a 16 células do embrião, conhecido como transição materno-zigótica, tá? Então, esse é um momento extremamente crítico aí para a formação do embrião. Bom, a gente viu aqui, então, etapas de produção de embrião no ambiente in vitro. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês da produção de embriões em vivo, né? Que é uma outra técnica muito possível, né? E também utilizada. Então, a gente tem aqui, ó, ela também é conhecida como técnica de transferência de embriões. Então, só para a gente entender melhor, a transferência de embriões, ela pode ser feita com embriões produzidos in vitro ou em vivo, né? Mas durante muito tempo a produção de embriões em vivo era chamada como transferência de embriões, tá? Então, o marco da história das transferências de embriões foi lá em 1891 com coelhos. E em 1970 a gente comercializou, né? Teve essa tecnologia sendo comercializada pela primeira vez na América do Norte, né? Então, produz-se o embrião, transfere, né, colhe, né, os embriões aqui e transfere para uma receptora, que é a colheita de embrião. Bom, quais são as vantagens, né, da técnica? Expansão rápida de núcleos de vacas selecionadas, a gente já falou um pouco disso lá atrás na produção de embriões de uma forma geral. Minimiza, né, ou controla a transmissão de determinadas doenças. Possibilita comércio, né, de embriões. Antes a gente conseguia comercializar só gametas, né, e de repente a gente consegue comercializar inclusive embriões. Teste de homozigose para alguns genes dominantes, né? Conservação de diversas raças, pesquisas, né, com embriões in vitro, né, sobre interação aí de genótipo e ambiente, tá? Produção de gêmeos, né, a gente consegue produzir gêmeos, né, filhos de mesmo pai e mesma mãe, para aumentar a eficiência na produção, tanto de carne como de leite aí, né, vai depender do tipo de exploração que a gente. Bom, e aí a gente precisa de doadoras de embrião, aqueles animais nos quais nós iremos produzir embrião, né? Nesses animais, a gente procede então à sincronização do cio e ou da ovulação, né? Isso pode ser feito também em equinos. E aí a gente procede à inseminação, como a Carol mencionou para vocês na aula, né? De produção de embriões em equinos. Posteriormente, né? Considerando ali a fase ideal de desenvolvimento, né? Que ela mencionou, D7, D8, enfim, a gente procede à coleta desses embriões, tá? Em bovinos, pessoal, inclusive em pequenos ruminantes, na literatura a gente tem alguns relatos da utilização de superovulação, ou superovulação, como vocês preferirem, que eu já mencionei lá atrás, em que os ovários são superovulados, né? Então, eu proporciono a capacidade ovulatória a mais do que um folículo, mais do que o folículo de fato dominante. Então, eu tenho um ovário apresentando essa característica aqui, ó, vários corpos lúteos, ovulou vários folículos. Tá? Então, não necessariamente o folículo ovula naquele tamanho ovulatório, mas a gente proporciona a ovulação para mais de um folículo no ovário. Quer dizer, tenho mais de um ovócito, produzo vários embriões. Tá? Isso é muito possível, como eu falei, em ruminantes e pequenos ruminantes. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês, de uma forma bem simplificada, um protocolo de superovulação, que é o chamado P36, né, que foi muito utilizado, né, acredito que ainda seja muito utilizado para bovinos, em que a gente trabalha ali com um protocolo base de sincronização de cio, como vocês estão vendo aqui, né? A gente vai estudar melhor esses protocolos para quem não tem conhecimento, mas utiliza-se um dispositivo de progesterona intravaginal, né? E no D0 do protocolo eu faço aplicação de 2 miligramas de benzoato de estradiol, né? Com o dispositivo de progesterona. Por volta do dia 4, né, de manhã e de tarde eu inicio as aplicações de FSH, quer dizer, eu aumento o aporte de FSH desse animal. Lembrem, o folículo produz estradiol, né, e o estradiol estimula o FSH, né, para aumentar a taxa de crescimento folicular e ajudar o folículo dominante a adquirir capacidade ovulatória e ovular. Nesse caso, como eu coloco um FSH exógeno, né, eu coloco mais FSH do que o próprio sistema lá está produzindo, então eu faço com que mais do que um folículo consiga crescer e ovular, tá? Lá no D6, de manhã e de tarde, eu faço a aplicação de prostaglandina, 2 aplicações, tá? De uma forma bem resumida, até sem dose, só para vocês entenderem. No D8 do protocolo, depois da retirada do dispositivo, eu induzo a ovulação, né, com LH, né, com a dose de LH,
e aí procedo à inseminação artificial aqui, né, em tempo fixo, no dia 8 à tarde, tá? Então, esse foi um dos protocolos mais recomendados lá pelo professor Pietro, tá? Então, lá no dia 15, né, depois do início do protocolo, eu faço a colheita do embrião aqui, considerando que a inseminação foi feita no dia 8,5, 9, a gente tem aí embriões por volta do dia 6,5, 7, sendo colhidos aqui, tá, pessoal? E aí, pessoal, aqui para ilustrar, né, a gente tem uma sequenciazinha de fotos que eu vou mostrar aqui para vocês, em que nessa foto A aqui, né, a gente tem um copo, né, como vocês estão vendo aqui. Nesse copo tem um filtro coletor, tá? Do fluido, né, folicular com os embriões. Então, aqui se acumulam os embriões com o fluido folicular. Depois a gente vai lavar esse copinho depois da coleta numa placa de Petri, né, como ela mostrou lá, tá? Então, acoplado aqui, né, a uma mangueira de ligação, né? Então, essa mangueira aqui, ela se liga ao catéter de Foley, ou sonda de Foley, né, que a gente vai ver daqui um pouquinho, numa imagem melhor. Aqui, a gente tem o chamado catéter de Foley, tá? E aqui a gente tem uma bolsa de soro fetal bovino, que é o que a gente utiliza para lavar o útero da doadora, tá, pessoal? Então, é assim que a gente procede, né? Mais ou menos naquele mesmo esquema que a Carol mostrou para vocês que ocorre com equinos, tá? Uma vez colhidos, né, a gente vai lavar esses embriões, né, numa placa de Petri, como ela falou, utilizando, né, de soro fetal bovino. E aí a gente vai, então, proceder à classificação desses embriões inicialmente, inicialmente quanto ao seu desenvolvimento. Existe um manual para isso, que eu já falei com vocês, né? Um manual proposto pela Sociedade Internacional de Tecnologia de Embriões, no Brasil é representado pela Sociedade Brasileira de Produção de Embriões, tá? E em que classifica da seguinte forma. Então, lá, embriões que apresentam de 8 a 12 células, tá? São chamados de recebem um código de 2, né? Então, são embriões que estão ali entre o dia 5,5 e 6 de desenvolvimento, tá? Então, os blastômeros ainda estão evidentes, mas a gente não consegue contar, né? Definir quantos exatamente a gente tem aqui. Né? A massa de células ocupa a maior parte dentro do espaço da zona pelúcida, como vocês estão vendo aqui, tá? É o fim da fase de celularização e da transcrição materno-zigótica, aquela fase complicada, né? E mais difícil ali do desenvolvimento embrionário. Então, inicia-se o processo de compactação, que é a junção dessas células. E aí, aqui, né, no embrião código 3, ele já é uma mórula, então a gente percebe que essas célulazinhas já vão começando a ficar mais compactas, tá? Prosseguindo, pessoal, então a gente tem aqui, ó, uma mórula compacta, tá? Então, embriões ali entre os dias 6 e 6,5 de desenvolvimento, tá? Então, a gente percebe que as células formam uma massa bastante coesa, né? Fica difícil a gente individualizar os blastômeros, né? Como eu mostrei para vocês lá também na aula de embriologia. A gente já não consegue mais separá-los, né? Há uma retração do embrião em relação à zona pelúcida, começa a ficar mais centralizado aqui o embrião, tá? A zona pelúcida começa a ter um espaço maior, como vocês estão vendo aqui, né? Esse espaço é chamado de espaço perivitelínico, né? E aí formam-se as junções de adesão e de oclusão entre as células, começam a ficar bem compactazinhas. E inicia a formação da blastocele, né? Que é esse espaço aqui entre a zona pelúcida e a massa celular, propriamente dita, tá? Embriões entre os dias 6 e 6,5 aproximadamente de desenvolvimento. Depois, pessoal, a gente tem ali então o blastocisto inicial, que recebe um código 5 da IETS, tá? O que a gente observa, né? Os blastômeros criam um gradiente osmótico que atrai água para dentro do espaço intracelular. Então, aqui, ó, vocês conseguem notar que aqui eu tenho a massa celular e aqui começa a criar um espaçozinho aberto, né, com líquido, né? E aí esse espaçozinho a gente chama de blastocele, né? Por isso o nome, blastocisto inicial. Então, essas células, nesse momento, vão perder totipotência. Não sei se vocês vão lembrar disso lá da aula de noções de embriologia, tá? Mas totipotência é a capacidade que uma célula tem em se diferenciar em qualquer outra célula do organismo, né? Incluindo tecidos extra-embrionários, né? Então, células totipotentes são chamadas esporos, inclusive os zigotos, que é a forma embrionária inicial, tá? Então, nesse momento aqui, ela já deixa de ter essa capacidade,
Tá? Então, aqui, ó, nesse tipo de célula, pessoal, a gente vai ter o trofoblasto, né? Que é o conjuntinho de células que vai revestir aqui a blastocele, esse espaçozinho aqui com líquido, tá? E a massa celular interna, o MCI, que é o aglomerado de células que resta, certo? Eu acabei projetando aqui a definição antes, aí, mas está aqui. Então, a massa celular interna, né? Aqui em volta da blastocele eu tenho o chamado trofoblasto. Isso é, então, um blastocisto inicial aí de um D6,5, D7, tá? Embrião D6,5, D7 aqui nessa foto do... Bom, e aqui eu tenho embriões que são chamados D7 e embriões D7,5 que recebem o código IET6, tá? A blastocele ela vai ficando bem mais evidente, bem maior, a gente consegue separar bem o trofoblasto da massa celular interna, como vocês estão vendo aqui, né? Ele sofre algumas modificações, né, morfológicas e funcionais para captar melhor os nutrientes, tá bom? E essas células da massa celular interna mantêm a sua potencialidade, tá? Então, aqui, ó. Embriões D7, D7,5, como vocês estão vendo aqui. E aqui a gente tem o chamado blastocisto expandido, né? Embriões de D7,5, D8, tá? Esses mais aqui, assim. O que acontece nesse tipo de embrião, né? O que a gente observa? Há uma expansão da blastocele, aquele espaço, né? Lateralizado ali a massa celular interna, né? Então, o embrião aumenta de tamanho e, consequentemente, reduz ali a espessura da zona pelúcida por pressão natural, né? Expande. Então, há ali um maior desenvolvimento do trofoblasto, tá? O trofoblasto fica mais evidente. A massa celular interna ela é visível ainda, mas dependendo da posição do embrião. Por exemplo, nessa posição a gente quase não visualiza ela, já aqui dá para visualizar e aqui também, tá? Então, pessoal, posteriormente, o rompimento da zona pelúcida. E esse embrião aqui em que há o rompimento da zona pelúcida é o chamado blastocisto eclodido, tá? Que recebe aí a classificação 8 da IETS. Então, o embrião acaba entrando em contato direto com os tecidos maternos neste momento, já com o blastocisto eclodido. E aí a gente também classifica esses embriões dentro de cada estágio de desenvolvimento de acordo com a sua qualidade, né? Pode ter embriões com menor qualidade do que outros. Como a gente faz essa classificação? Até eu tinha colocado que era uma prévia da aula, e aqui a aula propriamente dita de produção in vitro de embriões. Né? Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente tem aqui, né, na lupa, embriões com qualidade excelente, né? Qual que é a descrição desse tipo de embrião, né? São embriões sem defeitos morfológicos, né? Eles não têm extrusões celulares. Pode ver que é bem morfologicamente perfeito aqui a junção desses blastômeros, né? Como vocês podem ver aqui. Né? Então, ele é muito compatível, né, com o período de ovulação da receptora para a qual eu vou transferir, tem um máximo potencial de desenvolvimento, né, mesmo que ele tenha sido criopreservado, mesmo pós descongelamento, né? Então, aqui eu tenho também embriões que são classificados como código 1 de qualidade pela IETS, né? E tem qualidade boa, né? A gente percebe que tem algumas célulazinhas ali extrusadas, né? Mas são discretas alterações e tem um potencial muito semelhante de desenvolvimento ao embrião de qualidade excelente. Depois a gente tem aqui os embriões que recebem código 2 em termos de qualidade, né? São os embriões de qualidade regular, você percebe que, né, o próprio formato celular, né, as extrusões começam a aparecer em maior quantidade, mas ainda, mesmo assim, eu tenho em torno de 50% da massa celular íntegra, né? E aí isso possibilita esse embrião prosseguir o desenvolvimento. Aí, de repente, eu vejo aqui embriões com código 3 de qualidade, né? São embriões já com qualidade pobre, né? Notem que até eu tenho aqui, ó, extravasamento celular aqui, né? Da zona pelúcida. Né? Então, aqui tem mais do que 50% das células comprometidas, né? Da massa celular comprometida. E isso dificulta classificar as células que de fato são viáveis nesse embrião. Né? Então, o potencial de desenvolvimento desse embrião é significativamente reduzido, tá, pessoal? Aqui, embriões de grau 4 são aqueles chamados de degenerados, né? Esse daqui a gente não utiliza de forma alguma, tá? Que a gente nota, né? Uma total desorganização aqui da massa, né? Os blastômeros têm tamanhos variados, né? Tem sinais de degeneração, olha lá, né?
e picnose, né? Fragmentação, inclusive alteração de cor. Percebe-se que tem uma alteração bem evidente aqui na coloração deles. Bem escuros, outros bem clarinhos. Tá? E aqui são oócitos não fecundados, né, pessoal? A gente nota que não tem blastômeros aqui, né? São oócitos que não foram fecundados. A Carol falou de um ponto muito legal lá na aula dela, que quando a gente movimenta esse embrião na placa, né, com o uso de uma ponteira, né, ou de uma agulha acoplada a uma seringa, como ela mostrou que ela trabalha, a gente percebe que isso daqui, ele é plano, né, o ósseo é plano. E o embrião, ele é uma bolinha, né, então a gente consegue ver ele de vários ângulos, então fica fácil a gente diferenciar, né, muitas vezes aqui, às vezes pode causar um confundimento, ó, tá vendo? Mas quando a gente movimenta ele na placa, a gente nota que esse daqui é uma bolinha realmente, né, esférico, e aqui não. Tá? Então, essa é uma dica aí para a gente diferenciar. Pessoal, tudo isso que a gente discute aqui é só com a prática mesmo que a gente vai assimilar. E, assim, muita prática, tá? Então, a gente, quando... eu nunca trabalhei, assim, de uma forma regular dentro de um laboratório de FIV, né? Participei de algumas rodadas de produção in vitro de embrião, mas nunca trabalhei durante uma temporada, mas da minha experiência eu posso dizer que para você ficar bom nisso, você tem que fazer isso por pelo menos um ano sempre, todos os dias, né? Colocar isso como rotina de trabalho mesmo. E olhe lá, ainda é possível que você consiga cometer algumas falhas aí, bastante significativas, mesmo tendo essa experiência. Então, para quem gosta, realmente é preciso muita prática para você conseguir trabalhar com maestria, né? Não cometendo alguns erros de identificação, né? Considerando aí a técnica e todas as variações que a gente tem das células, né? Dentro dos seus processos, do processo de desenvolvimento delas, tá bom? Então, uma vez que a gente selecionou esses embriões, tendo sido utilizada uma técnica de criopreservação ou não, né, a gente vai precisar de uma receptora futuramente para que a gente consiga transferir esses embriões. Tá? E aí, normalmente, para facilitar, né, para a gente não ter que observar o cio da receptora para fazer a transferência, a gente pode lançar mão de protocolos de sincronização de cio e ovulação, né, os mesmos que a gente usa na IATF. Mas como a gente faz a transferência, a gente acaba chamando esse protocolo de TETF, não tem modificação. É o mesmo protocolo, preciso sincronizar o cio e a ovulação dessas receptoras para elas receberem o embrião. O que muda é que a inseminação eu faço com o espermatozoide para se encontrar com o óvulo, né, para acontecer a fecundação. E a transferência eu vou esperar que a ovulação ocorra, né, e que se passe alguns dias, de acordo com a idade dos embriões que eu tenho, para inovular esse embrião na fêmea previamente sincronizada. Tá? E essa receptora, né, o que a gente tem na literatura é que a transferência de embriões ela acaba resultando em altas taxas de concepção, né? Principalmente quando a diferença de tempo de estro entre a doadora e a receptora seja de no máximo 24 horas, tá, pessoal? Então, quando o estro é observado nas doadoras e nas receptoras dentro de um período de 24 horas, a gente tem sucesso na transferência de embrião. Passou disso, já começa a ficar difícil, tá? Então, as taxas de prenhez declinam drasticamente quando a diferença é maior do que 24 horas, tá? De uma forma alternativa, a gente pode sincronizar com o estágio de desenvolvimento de embriões que foram previamente congelados, tá? Então, a gente congela os embriões, como eu falei, e posteriormente a gente sincroniza essas fêmeas caso a gente não consiga sucesso, né? Caso a gente não tenha a possibilidade de sincronizar simultaneamente a doadora e a receptora, tá? A sincronização da receptora é viável economicamente, né? Porque aumenta os índices de concepção do que se a gente trabalhasse com uma receptora não sincronizada, tá? Para transferência, a gente pode utilizar uma pipeta de inseminação artificial ou uma específica para transferência que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Isso é uma bainha de inseminação artificial, uma pipeta de inseminação artificial, tá? Aqui a bainha francesa, que a gente usa acoplada aqui, né? Junto com a palheta. E aqui a gente tem um mandril que é específico para transferência de embrião, tá, pessoal? Então, para coleta de embrião, né, e transferência. A gente pode trabalhar, quando a gente usa uma palheta com embrião, como a Carol falou, a gente pode usar sem problema nenhum esse mandril. Aqui, esse equipamento,
essa pipeta, né? Esse equipamento aqui, esse mandril, ele serve em bovinos, né, para a gente acoplar a sonda de Foley cervix, né, para conectar o sistema. Então, essa é a sonda de Foley que vocês estão vendo aqui. E aí a gente acopla na mangueira aqui, tá? Infla o cuff, como a Carol falou, para a gente fixar essa sonda na cervix, para ela não sair, né? E aqui a gente infla e aqui a gente libera, então, a solução de coleta, né, para fazer a lavagem uterina, tá? Esse equipamento aqui, esse mandril, a gente usa para fixar essa sonda lá na cervix, para não ter que fazer com a mão, como a Carol demonstrou lá, a forma de fazer com equinos, certo, pessoal? É dessa forma que a gente procede. Bom, falei um pouco então com vocês a respeito de produção in vitro, de receptoras, de doadoras, formas de adquirir ovócitos, enfim. Agora, a gente vai falar um pouquinho de outras biotecnologias, tá? Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao que a gente discutiu até aqui, anotem e a gente discute, né, nossos próximos encontros. Posso gravar também para vocês respondendo os principais questionamentos, tá? Ou todos que vocês me enviarem. E agora a gente vai falar um pouquinho de técnicas que foram posteriormente desenvolvidas e que também são utilizadas para a produção de embrião. Tá? A primeira delas é a chamada injeção intracitoplasmática de espermatozoides, a famosa ICSI, tá? Qual que é a diferença da ICSI, pessoal, para a FIV clássica, tá? Então, a ICSI não é uma técnica recente, tá? Ela tem pelo menos aí uns 30 anos, obviamente foi utilizada primeiro na medicina humana, na reprodução humana, né? E a diferença dela para a FIV é que ao invés de colocar numa gota, né, o espermatozoide oócito, a gente faz a inserção aqui, como vocês estão vendo, olha que legal, placa de Petri e as gotinhas com os oócitos, tá? Aí aqui, nesse caso, isso aqui é uma gota, tá, pessoal? Tem uma gota, um oócito. E aí a gente coloca os espermatozoides dentro da gota. E esses espermatozoides se capacitam aqui nesse meio que a gente utilizou, tá? Que é o meio da FIV, como vocês viram lá. E aí eles aderem lá na zona pelúcida. Um espermatozoide vai aderir na zona pelúcida e fecundar esse oócito, tá? Na ICSI, o que acontece? A gente vai pegar com uma agulha extremamente fina um espermatozoide e vai colocá-lo já dentro do oócito. Por que que a gente utiliza esse tipo de técnica, pessoal? Para que ela é recomendada, tá? Muitas vezes a gente tem alguns animais, né? Principalmente aqui nesse tipo de técnica, falando dos machos, em que o espermatozoide ele tem vários defeitos de conformação e uma inabilidade em penetrar a zona pelúcida e fecundar o oócito. Então, a gente pula essa etapa mecanicamente, tá? Então, se estava difícil haver a fecundação, né, através da produção in vitro convencional, né, com a FIV, a gente não estava conseguindo que ocorresse a fertilização propriamente dita, né, a produção de embriões viáveis, então a gente tenta essa outra possibilidade pulando a etapa de fecundação fisiológica aqui. Então, a gente pega o espermatozoide e já bota ele lá dentro, tá? Então, isso é o ICSI. E ele serve para a gente resolver problemas de infertilidade masculina, né? Infertilidade do macho, tá? É muito utilizado, a gente tem vários trabalhos demonstrando esse tipo de técnica em equinos, acho que a Carolina até comentou com vocês lá, tá? Também já foi utilizado em bovinos, eu posso disponibilizar alguns trabalhos para quem tiver interesse em estudar um pouco mais sobre isso. Basicamente, a técnica consiste nisso, tá? Então, é a injeção intracitoplasmática. Bom, e aí, além da técnica, né? Bom, aqui só para vocês entenderem, né? Esse slide talvez a gente poderia ter mencionado até lá no início. Por que, pessoal, que se desenvolvem, né, essas técnicas? Né? Por que a gente ainda continua estudando formas de produzir embriões, né? Como eu falei, né, a técnica de produção de embrião in vitro ou in vivo, né, mas em larga escala, ela aumenta a eficiência da produtividade, a eficiência da produção, né? Enquanto eu produziria, de acordo com a espécie, mas na média aí, uma progênie no mês, né, um embrião por mês, eu passo a produzir às vezes um por semana, né? Então aqui, ó, aqui esse gráfico é um gráfico que foi publicado recentemente na revista O Embrião, que é um tabloide da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, tá? E aí mostra pra gente o crescimento da técnica, né, de produção de embriões em vivo
in vitro, né? E a variação entre os anos de 2017 e 2018. Essa publicação foi de 2019, tá? A de 2020 ainda não foi publicada, o evento acontece agora em agosto e após o evento eles fazem uma nova publicação com os dados mais recentes. Mas, enfim, o que a gente observa aqui, né? A produção de embriões bovinos no Brasil em 2018, estratificada por segmento e por tecnologia adotada. Tecnologia in vivo, in vitro e segmentos. Zebuínos leiteiros, né? 6. Taurinos leiteiros, 17.148, tá? Sendo produzidos em vivo, embriões. E in vitro, olha a quantidade. Então, como eu falei para vocês, né? As técnicas de produção in vitro acaba sendo muito mais consistentes e muito mais em massa do que em vivo, tá, pessoal? Porque a gente consegue de uma forma mais assertiva, tá? Desta forma aqui. E aí depois lá em zebuínos de corte, olha só, olha isso, quanto é expressivo. Taurinos de corte, gerando um total para a gente aí, ó, de embriões sendo produzidos em vivo, 23.219 mil e in vitro 341.583, um total de 364 mil embriões produzidos, tá? Então, é isso que a gente tem aí de cenário para produção de embriões. Então, a gente consegue produzir uma quantidade expressiva de embriões, né, dentro de um ano aí no Brasil. Então, por isso, técnicas vão sendo desenvolvidas, né, a todo momento, estão sendo estudadas, para a gente conseguir otimizar ainda mais essas técnicas e melhorar as taxas, né, a eficiência delas. Mais recentemente, pessoal, um grupo de pesquisa, né, que eu até vou apresentar para vocês lá depois, a líder desse grupo de pesquisas, né, desenvolveu aqui no Brasil a técnica de transferência intrafolicular de ócitos imaturos, a chamada TIFOI, que vocês devem ter visto aí no Globo Rural, em alguns programas televisivos da área, tá? O primeiro relato desse tipo de técnica em bovinos, né, foi lá em 1985 por esse autor, né, em que ele utilizou ali ócitos de um folículo pré-ovulatório em uma receptora intermediária, né, e conseguiu com sucesso, né, efetivar a técnica. E aí agora, mais recentemente, né, a doutora Margot Dodge, lá da Embrapa Senargem, né, com quem eu tive a oportunidade ímpar de trabalhar, ela foi minha orientadora durante o meu estágio curricular, ela conseguiu desenvolver essa técnica e aplicar de maneira efetiva nos rebanhos de bovinos aqui do Brasil, tá? E aí eles apresentaram nesse artigo, que eu vou fazer um resumo para vocês nos próximos slides, né, o que é a técnica, no que ela consiste e alguns dos detalhes, né, o detalhamento dela e os resultados. Né? Então, a TIFOI, basicamente, né, ela consiste na obtenção de ócitos imaturos, né, de vacas que a gente chama de vacas doadoras, ovuladoras, né, através da ovum pickup, que a gente já viu lá atrás, né, e aí depois a gente pega esses ócitos imaturos e transfere para folículos pré-ovulatórios de uma vaca receptora, tá? Desculpe, essa vaca receptora é a vaca ovuladora, né, eu mencionei errado lá atrás. E aí essa vaca ela tem que estar previamente sincronizada, porque essa transferência tem que ser feita no dia do cio, no dia do estro, tá? Juntamente com a transferência dos folículos imaturos, né? No momento do cio, a gente vai realizar a inseminação artificial, né? Então a gente tem que levar em conta que o folículo que eu vou transferir, né, os meus ócitos imaturos, ele tem que ter um tamanho folicular, um diâmetro folicular, desculpe, superior a 10 milímetros. Né? E a gente tem que levar isso em conta para garantir que os ócitos imaturos tenham um tempo adequado de maturação neste ambiente folicular que a gente está proporcionando para eles, tá? Após a injeção desses ócitos, como eu falei, a gente realiza a IA, né? E aí depois da IA, né, 8 dias após, né, a injeção dos ócitos no folículo e a inseminação, a gente procede à lavagem uterina para recuperar então aqueles embriões que foram produzidos em ambiente natural, fisiológico. Então vocês entendem o quanto é perfeita essa técnica, né? Como eu falei para vocês, a produção in vitro, embora seja feita de maneira bastante expressiva no país, tem algumas limitações em função de a gente ter que criar aquele ambiente fisiológico através de meios de cultivo, de reagentes, enfim, numa placa, dentro de um laboratório que também tem que ter todo um cuidado extremamente minucioso, né? A gente não pode simplesmente chegar sem agendamento, sem aviso prévio num laboratório de FIV e adentrar, porque isso também imputa em vários problemas, né, para a produção embrionária, né, daquele lugar. E assim, é extremamente sensível à mudança de rotina, mudança de técnico. E quando a gente consegue fazer isso, né,
com a mesma eficiência em vivo, a gente acaba diminuindo, né, essa questão aí dos riscos para o desenvolvimento embrionário, tá, pessoal? Então, é nisso que consiste a técnica, tá? Basicamente. Bom, uma vez que eu fiz a lavagem, a gente vai seguir para as próximas etapas, né? Eu tenho que ter ali a minha ovuladora, né? Previamente sincronizada, né? Eu tenho que usar um protocolo que induz o estro nela para eu conseguir proporcionar ali um único folículo dominante, porque é esse folículo que eu vou utilizar para fazer a inovulação dos meus, a injeção dos meus oócitos imaturos, né? De uma outra vaca com genética superior, tá? E aí eu inicio normalmente essa sincronização no dia que a gente chama de -10 da técnica. Tá? Então, assim, diferentes protocolos, pessoal, podem ser utilizados, tá? Nesse artigo, né, que eu extraí para vocês aqui para apresentar, foi utilizado um protocolo em que no dia -10, né, que seria o dia 0 do protocolo. Bom, vou passar aqui. Então, aqui nesse slide a gente tem mais fácil de visualizar, né, o esquema do protocolo que é utilizado, né, por esse grupo de pesquisa, e esse protocolo está disponível nesse artigo, que eu deixei o caminho aqui para vocês. Mas, enfim, lá no dia -10, né, então inicia-se um protocolo de sincronização utilizando-se de benzoato de estradiol e progesterona, um dispositivo de progesterona intravaginal, nesse caso, né, ou seja, 10 dias antes da transferência dos ócitos imaturos, né, para o folículo, tá? Então, aqui a gente está falando de sincronização da vaca ovuladora, aquela que vai ovular os ócitos imaturos todos, né, que vão ser fecundados. A gente tem, então, 10 dias antes o início do protocolo de sincronização dela, do estro e da ovulação, tá? Lá no dia 8, a gente faz uma aplicação de prostaglandina juntamente com a retirada desse implante de progesterona, tá, pessoal? Proporcionando aí, então, né, um gás para o desenvolvimento folicular, tá, desse animal. Lá no D9, a gente tem a segunda aplicação de benzoato de estradiol, né, para sincronizar, então, a ovulação dessas vacas ovuladoras, tá? E aí, no D10, né, ou no D0, aqui, D-10, né, no D0, a gente faz a transferência desses oócitos, seguido da inseminação, como eu falei para vocês. Lembrando que o folículo tem que ter um diâmetro ali superior a 10 milímetros, tá? Esse diâmetro da vaca ovuladora. E aí, pessoal, como que a gente procede, né? A gente sincronizou ali a vaca ovuladora, mas como a gente colhe esses ócitos imaturos, tá? Mais uma vez, a gente faz essa obtenção, né, através da técnica de óvulo pickup, o OPO, que eu já falei para vocês, e eles são aspirados também em PBS, como eu mostrei para vocês lá atrás na aspiração folicular. O protocolo é o mesmo, aqui eu coloquei os meios, né, que foram utilizados por esse grupo de pesquisa, né, então o PBS suplementado com 5% de soro fetal bovino e 1 microlitro por ml de heparina sódica, tá, a temperatura de 36 graus. A pressão para aspiração desses folículos, né, para garantir um fluxo tem que estar ali entre 13 e 15 ml, que é padrão, tá? Por minuto. Para aspiração, eu utilizo um aparelho de ultrassom, padrão também, como faz a Ovum Pickup normalmente, né, a campo, equipado com uma proba intravaginal de 7,5 MHz, montada com um suporte guia para agulha de aspiração, né, aquele guia para a gente colocar a agulha, né, a agulha de calibre 18 a 20, e uma bomba de vácuo com um circuito de aspiração, tá, que a gente consiga acionar no momento da localização aí dos folículos a serem aspirados, tá? Bom, entre 48 e 56 horas após a retirada do implante, como eu mostrei na imagem, a gente vai utilizar, né, também com uma guia transvaginal que está acoplada ali a um mandril, dentro de um sistema fechado, né, utilizando uma seringa de insulina na outra extremidade, né, com uma agulha de 27G, a gente vai aplicar, então, esses ovócitos imaturos, né, por pressão, na verdade, esses ócitos têm que estar dentro de uma seringa, né, por pressão negativa, junto com o líquido folicular, num volume de 60 microlitros total, tá? E aí a gente vai, então, injetar esse volume, né, naquele folículo, né, com a ajuda dessa transvaginal, né, a mesma que a gente utiliza para colher. Né, todo o sistema vai ter que ser previamente preenchido com PBS, né, aquele mesmo que a gente usa para colher o ócito. Lembrando a importância da manutenção da coluna de ar, né, de 1 centímetro entre o líquido folicular e o PBS do sistema. Então, essa guia vai ser posicionada lá no fornix, na entrada ali, né,
da vagina, e direcionada para o mesmo lado do ovário, aquele que tem o folículo dominante. Então, a gente vai passar o ultrassom antes, avaliar para levar a guia no local correto, tá? A agulha vai perfurar o fórnix e a parede do folículo, e logo após eu vou injetar todo o volume que contém os complexos cumulozoóforos, tá? Aqueles oócitos imaturos que eu colhi. Feito isso, realizo a inseminação artificial, que pode ser feita logo após a injeção desses oócitos, como a gente já mencionou lá atrás no protocolo. De forma bem resumida, após o descongelamento de uma paleta de sêmen, né, que a gente vai utilizar na inseminação, eu tenho que montar o aplicador, realizar a transposição da cérvix do mesmo e aplicar o sêmen no corpo uterino, como eu faria em qualquer outro animal sincronizado para inseminação artificial. Certo, pessoal? Bom, no que diz respeito à transferência desses embriões, né, produzidos ou congelamento, né, esses embriões produzidos e colhidos, eles podem ser transferidos para receptoras previamente sincronizadas, né, com a data da coleta, D6, D7 ou D8, né, isso significa dias após o estro, né, o embrião vai ter 6 dias, 7 dias, 8 dias de desenvolvimento, tá? Após o estro, né, considerando o dia do estro e não da fertilização, porque a gente não tem como saber exatamente o momento da fertilização nesse tipo de técnica, né, de inseminação. E a gente utiliza o mesmo protocolo das ovuladoras nas receptoras, né, como a gente já tinha falado lá atrás quando a gente falou de TE. Mesmo esquema, não muda nada, tá? Quais que são as vantagens, pessoal, da Tifoy, tá? Então, a gente tem a SOV, né, com o protocolo de superovulação, SOB, em que o embrião é produzido em vivo, né, tem excelente qualidade e suporta bem a criopreservação. Tem a produção in vitro de embriões, em que a gente consegue produzir um maior número de embriões, né, em um menor tempo, e também pode usar o sêmen sexado, excelente. E a Tifoy, pessoal, eu trabalho com a produção de um embrião totalmente em vivo e sem ter que utilizar FSH para fazer mais que um folículo ovular, né? Então, o FSH é um hormônio muito caro dentro do processo da SOV, por isso ela é tão pouco difundida, tão pouco utilizada, tá? Como vocês puderam ver naquela tabelinha que eu mostrei os números de embriões produzidos no Brasil para vocês, tá? E aí, essa técnica, então, em relação a essa, acaba sendo um pouco mais barata e menos onerosa, tá? Porque também o protocolo de SOV exige que a gente maneje os animais por 4 dias, 2 vezes ao dia. Então, dependendo do rebanho, né, da distância, enfim, acaba ficando inviável. Então, nesse caso, diminui manejo, diminui custo, tá, para a produção. Né, a gente, até nas entrevistas, se vocês buscarem aí, né, no YouTube tem diversas entrevistas com a doutora Margot, e ela comenta, né, que a gente ainda não tem essa técnica sendo utilizada em larga escala, e com isso a gente tem ainda dificuldade de calcular preço, né, custos. Então, a gente não consegue falar com segurança o quanto fica mais barata a técnica em relação à técnica antiga, né, a superovulação aí para produzir embriões em vivo. Mas a gente já sabe que fica com um custo relativamente menor pela ausência, em função da ausência da utilização do FSH. Tá? E aí, pessoal, não que seja menos importante, mas para encerrar o nosso tópico de hoje, né, a gente fala agora um pouquinho de clonagem e transgenia. Eu acho que isso é um dos assuntos que mais cativa a gente quando a gente é criança, né? Eu lembro que eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ouvir falar de clonagem, e eu achava isso, nossa, de outro mundo, surreal, né? E realmente né? Se imaginar tudo que a gente já foi capaz, tudo que o ser humano foi capaz de fazer na vida, talvez isso tenha sido um dos grandes marcos aí, tá? Eu fiz aqui um resumo histórico, só para a gente lembrar. Vocês já devem ter ouvido falar desse indivíduozinho aqui, fofinho, né? A Dolly. Ela foi o grande marco da clonagem, né, para a gente. Então, em fevereiro de 97, Ian Wilmot, do Instituto Roslin, teve a primeira experiência de clonagem com sucesso, que foi o nascimento desse indivíduozinho aqui, tá? Da Dolly, que foi um produto de clonagem. E o que é a clonagem, pessoal? É a produção de indivíduos geneticamente idênticos a um progenitor, tá? Então, é feita uma reprodução assexuada, com células de apenas um indivíduo. Então, utiliza-se o genoma de uma célula somática, né? Vocês lembram a célula somática? E cada clone é uma cópia geneticamente exata do indivíduo original, tá? A célula somática é uma célula que não sofreu divisão celular, então ela tem todos os cromossomos da espécie ainda, né? O ócito, por exemplo, a partir dela, então a gente consegue extrair um outro indivíduo
original. Basicamente, né, a clonagem ela se dá da seguinte forma, né? Então, eu colho a célula, promovo a enucleação dela, né? Então, vamos dar o exemplo aqui trabalhando com glândulas mamárias, que foi feito no caso da Dolly, né? Então, foi utilizado glândulas mamárias de ovelha de pele branca. O núcleo dessa célula foi implantado num ovócito anucleado, ou seja, sem material genético, proveniente de uma outra ovelha, né, que tinha pelagem negra. E aí originou-se um embrião, né? Essas células mamárias elas se desenvolveram dentro daquele ambiente, né, do óvulo, e aí desenvolveu-se um embrião que foi implantado no útero de uma outra ovelhinha, tá? E aí então nasceu a Dolly, tá? E a Dolly então é uma cópia idêntica daquela doadora que forneceu a célula somática aqui no caso, tá? Que foi implantado no núcleo no ovócito de uma outra de um outro indivíduo aí que tinha sido anucleado, tá, pessoal? Então, é bastante complexo, né? Olhando assim parece muito simples, né? Mas um laboratório de clonagem eu também tive já, né, a chance de conhecer lá mesmo na Embrapa Senargem, e é bem mais complexo, bem mais enjoado, né? Vamos dizer assim, de uma forma corriqueira de se trabalhar do que um laboratório de FIV, os cuidados, né? Normalmente utiliza-se um micromanipulador, né? Eu não coloquei foto aqui para vocês, eu acho, mas é um equipamento bastante. Você trabalha com os dois braços, né? São dois braços num microscópio que a gente movimenta de uma forma extremamente calculada, né? Bastante calculada milimetricamente, né? Para a gente não lesionar e não modificar aqui os padrões de desenvolvimento celulares. E os primeiros clones brasileiros, né? Então, isso já falando de Brasil, as pesquisas em reprodução se deram na Embrapa, né? Lá em 1984, e são os resultados, né, da tecnologia de transferência nuclear. Pega lá uma célula, o núcleo dela, e coloca dentro de uma célula de um oócito anucleado, e isso gera um indivíduo clonado, tá? A vitória foi obtida como resultado de núcleos transferidos de um embrião de 5 dias, colhido de uma vaca cimental, pela técnica de transferência de embriões clássica, né? E essa célula, na qual, né, uma célula é enucleada, a célula recipiente, a que vai receber, né, o núcleo que eu quero clonar, né? E depois é feita a fusão com a célula doadora retirada de um embrião, tá? E aí então nasceu a Vitória na Embrapa naquele ano. Posteriormente foram feitos outros clones na mesma instituição. E aí a gente tem aqui um exemplo bem clássico para vocês que gostam aí, né, do esporte aqui, do rodeio. O Bandido, né, que teve também seus primeiros clones nascidos no Brasil, e foi aí com certeza um grande marco também, né, em termos de movimentação financeira, porque foi um touro bastante premiado aí nos rodeios, e a gente conseguiu. Eu não sei se todos ainda estão vivos, se a gente ainda tem algum clone vivo, não sei falar isso para vocês, mas eu sei que depois que o Bandido encerrou suas atividades, né, vindo a óbito, ainda continuaram descendentes, não necessariamente com o mesmo desempenho a gente teve, né, mas com características genéticas bastante semelhantes. Certo, pessoal? E aí, para encerrar o assunto, a gente vai falar um pouquinho de transgenia, né? O que é a transgenia, pessoal? Durante muitos séculos, né? Durante séculos, os produtores começaram a realizar seleção artificial em várias raças e linhagens de animais domésticos, né? Então, o objetivo disso era aumentar aqueles alelos que eram favoráveis, né? Características genéticas favoráveis que a gente queria replicar. E aí, na década passada, desenvolveram-se algumas técnicas para eu pegar esses alelos, esses genes específicos de uma espécie, né? De uma raça, enfim, e replicar em outras, né? Então tem um efeito desejável de uma determinada espécie e eu quero passar para de uma raça dentro de uma espécie e eu quero passar para uma outra raça, tá? É possível que isso seja feito? Sim, é. Né? Então foram desenvolvidas algumas técnicas de introdução de genes, né, em células somáticas e germinativas de animais domésticos, e isso foi um dos grandes avanços, né? Então, células de modificação, técnicas de modificação de mapa genético mesmo. Tá? Então, lá na Embrapa, até no período que eu tive lá, tinha sido recentemente descoberto, né, isolado alguns genes que eram responsáveis, eram responsáveis pela incidência de dupla ovulação em ovinos da raça santinês, tá? Por um outro grupo de pesquisa na época lá.
E aí, então, uma vez isolados esses genes que são desejáveis, né, para a produção de ovino-caprinocultura, né, é desejável que se tenha mais do que um descendente por concepção, né, por prenhez, eles começaram a estudar, então, uma forma de colocar esse tipo de alelo nas demais espécies, né? Então, eles perceberam, desculpe, que esses genes eram muito comuns em animais da raça santinês. E como isso é positivo para o sistema de produção desses animais, então vamos colocar isso nas outras raças, para fazer com que elas também produzam mais do que uma progênie por prenhez. Então, basicamente, a transgenia, pessoal, ela se dava desta forma, né? Então, ela se dá desta forma. Os animais são geneticamente manipulados, né? E eles têm, então, fornecido novos modelos de estudos para regulação gênica, um outro propósito também da técnica, né? Então, por exemplo, eu descubro que para uma determinada raça existem alguns genes que são ruins, né? Genes, por exemplo, que promovem a ausência de pigmentação de pele, né? A gente sabe que isso predispõe a algumas doenças, né? A gente já até falou disso nessa mesma aula, na aula dessa semana. Então, a gente consegue deletar, excluir, editar esses genes? Sim. Então, começaram a ser desenvolvidas técnicas de edição genética, né? De modificação de alguns elos, né? De alguns alelos, né? Em genes, inclusive, responsáveis muitas vezes por iniciar processos oncogênicos, tá? E aí a gente consegue, então, através dessas técnicas, modificá-los para evitar determinadas patologias que a gente já espera, né, em determinadas espécies e raças. A transgênese animal, então, possibilita a geração de modelos animais precisos para estudo de doenças genéticas humanas também. Tá? Então, a gente consegue, com essa técnica, através de modelos animais, camundongos, enfim, até grandes animais, né, pequenos animais de laboratório, estudar modificações, padrões de modificações genéticas que vai ajudar na medicina humana, né, e a evitar aí algumas doenças genéticas humanas. Então, existe uma linha de pesquisa muito grande, inclusive nessa parte de oncogênese, né, que trabalha com a transgênese, e também de doenças degenerativas e reversíveis, né? Doença de Alzheimer, enfim. A transgênese ela tem sido muito importante aí para estudo, né, e desenvolvimento de técnicas para a gente conseguir, talvez, deletar genes que possibilitam essas doenças em humanos, tá, pessoal? Uma outra aplicação é para produzir animais transgênicos, tá? Transgenia, o que vocês lembram? Transgênicos. Então, isso na agricultura já é muito realidade, né? E também agora, falando de animais, a gente também consegue produzir animais transgênicos, né? Por exemplo, essa questão aí da modificação desse par de genes que relaciona aí a dupla ovulação, né? Que está relacionada à dupla ovulação em ovelhas. Né? Quando a gente transfere, né, esse tipo de alelo para um outro indivíduo, a gente está fazendo um animal transgênico, tá? Então, assim, dentre outras coisas, a gente consegue também produzir animais transgênicos, né? Que não apresentam rejeição a determinadas características e eles, então, podem ser doadores de órgãos para transplantes humanos. Olha só que avanço, tá? A gente não chegou ainda 100% nisso aqui, mas imagina quantas pessoas a gente vai conseguir salvar utilizando esse tipo de técnica aqui. Bom, pessoal, para elaborar essa aula eu usei essas referências, né, que eu mencionei aqui, fora os artigos que eu citei ao longo dos slides. Como eu falei, é uma aula bastante extensa, é um tema bastante amplo. Eu acredito que vão ter várias dúvidas, eu gostaria que vocês anotassem todas elas e me direcionassem, né, pelos meios de comunicação que a gente tem tido. No mais, muito obrigada pela atenção e bom trabalho para vocês. E bom restinho de semana aí, seguido de um excelente final de semana. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abração, pessoal. Até mais.